Tem outras notícias chegando por aqui. Eu queria até abrir aqui a coluna da Dani Lima, que acaba de ser publicada também na nossa página, falando a respeito de Bolsonaro. Vamos abrir aqui a coluna da Dani Lima, se vocês puderem me ajudar e abrir aqui, ó, no telão para que a gente possa falar. Flávio Dino não, Flávio Bolsonaro. Engraçado, às vezes vê Flávio, eu lembro do Flávio Dino. Flávio Bolsonaro desmantela a sua candidatura com contradições e muda xadrez da direita. Isso aqui é a apuração que a Dani traz, ouvindo aqui fontes, dizendo que as idas e vindas intermináveis do senador Flávio Bolsonaro com as suas declarações, cada vez mais explícitas com suas relações íntimas com Daniel Worcaro, não levaram apenas a um desmantelamento das estratégias traçadas para a sua própria candidatura, mas uma recalibragem de rota em todos os nomes que operam nos campos de centro-direita e direita na corrida à presidência. E aqui está dizendo, né, que o filho mais velho de Jair, como se sabe, saiu nos últimos 15 dias do "eu só ouço falar" sobre o dono do Master, como "eu fui visitá-lo pessoalmente". E como a diferença entre as duas versões é flagrante, tem sido mal gerida pelo time que o aconselha, todos os outros nomes da corrida presidencial passaram a analisar cada movimento feito por ele. Em seguida, reagir ou não aos seus passos em falso. E a expectativa é de que, sem conseguir retomar essa narrativa, dado que há aí uma questão muito forte para ele, Flávio vá sangrando até agosto, sem nunca baixar da casa dos 35% das intenções de voto. Esse é o núcleo duro de apoio a Jair Bolsonaro e ao próprio Flávio Bolsonaro, que vai navegar sem que outro nome se firme como opção para o eleitor de direita. Aqui, uma análise interessante da Dani Lima falando sobre o peso disso a Flávio Bolsonaro, algo que a gente já estava falando aqui mais cedo, né, Josias? Sem dúvida. É preciso levar em conta sempre, Fabíola, quando a gente trata do Flávio Bolsonaro, que ele é mero coadjuvante nesse processo, né? Em verdade, no campo da direita, o grande protagonista continua sendo o Bolsonaro, que pilota o processo eleitoral na seara da direita desde o seu domicílio prisional. Então, o Bolsonaro continua segurando o leme. E na primeira hora, quando explodiu o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Daniel Worcaro, ainda no mesmo dia, o filho esteve com o pai. E o que disse o pai? Mantenha a candidatura firme, fica tranquilo, vamos até o final. O Bolsonaro sabe que ele tem um percentual de votos que não vai ser afetado por escândalo nenhum. Então ele terá lá um número de votos que ele imagina que serão suficientes para levar o Flávio Bolsonaro ao segundo turno. Vencendo ou não vencendo, é evidente que ele deve querer vencer, mas ainda que não vença, ele terá conseguido manter vivo o bolsonarismo e manter-se pessoalmente como protagonista da direita no Brasil. Se ele escolhesse qualquer outro candidato, Tarcísio de Freitas ou qualquer outro, se esse candidato tivesse êxito, ele seria imediatamente deslocado para o segundo plano. Então a ele interessa um filho, ainda que sangrando, ainda que ferido por esse escândalo. Se for ao segundo turno, ele já terá obtido a sua grande vitória nesse processo eleitoral. E de resto, os outros atores do conservadorismo nacional, eles não souberam lidar com o Bolsonaro, eles se acorrentaram ao Bolsonaro, todos prometeram a anistia do Bolsonaro. Nenhum deles se desvinculou, porque o Bolsonaro tem esse conjunto de eleitores, tem um mínimo de eleitores que todo mundo tem medo de perder. Então, agora mesmo, o que teve uma reação mais enfática quando surgiu o áudio tóxico do Flávio Bolsonaro foi o Romeu Zema. Então ele falou, num primeiro momento, que foi um tapa na cara do Brasil, que é algo imprevisível. 2 dias depois, estava o Zema pressionado por diretórios do Novo, chamado de oportunista pelo coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Aí ele volta atrás. Então, 2 dias depois, ele já disse, olha, de fato fiquei muito decepcionado, mas esse episódio é uma página virada.
E aí ele falou, não houve uma ruptura, não houve nenhuma ruptura. Então eles não sabem o que querem fazer. O Zema falou, estaremos juntos contra a esquerda, contra o PT no segundo turno. Então ele já está antevendo que o Flávio vai para o segundo turno e está dizendo, vamos estar junto. Então, ora, que condenação, que reprimenda é essa? Que 48 horas depois já foi superado e que não tem mais. O Ronaldo Caiado, então, é mais tênue ainda. As observações dele são mais tênues. Ele fala, ele precisa dar explicações, não está adequado até aqui e tal, mas ele não fala, olha, não dá mais, essa gente não serve mais. Se nós somos os conservadores clássicos, se temos compromisso com a democracia, compromisso com a verdade, se temos uma biografia a defender, nós não podemos nos misturar com o bolsonarismo. Eles não fazem isso. O Tarcísio de Freitas também não fez. Então, ele vai se manter na disputa, Fabíola, tudo indica, e tendo um percentual mínimo de votos, talvez vá até ao segundo turno, e, como disse no início, não se trata de considerar a opinião do Flávio Bolsonaro ou o comportamento do Flávio Bolsonaro. O que está em jogo aqui é a velha obsessão do Bolsonaro por se manter como um protagonista da direita e, se possível, voltar ao Palácio do Planalto por meio do filho. Voltar ao Palácio parece mais difícil, mas se manter como um protagonista da direita, a despeito de toda a sua precariedade, não é impossível. Ô, Sakamoto, vou emendar também aqui uma outra reportagem de outra colunista nossa, Letícia Casado, que também está super lida na nossa página do UOL, que também vai bem nessa linha aí do que a Dani Lima publicou há pouco, falando que o bolsonarismo raiz está até ameaçando deixar Flávio Bolsonaro se a crise com o filme crescer. Já até abordamos rapidamente esses assuntos aqui no início do nosso All News, só para retomar um pouco para quem está chegando agora na nossa audiência. Como é que você tem visto aí essa discussão, né? Segundo a coluna da Letícia Casado, deputados e senadores considerados bolsonaristas raiz se dizem decepcionados com Flávio Bolsonaro a ponto de aventar a possibilidade, inclusive, de desembarcar na campanha presidencial, caso essa crise toda com o filme Dark Horse revele novos fatos envolvendo o pré-candidato. Então, para isso, a gente até estava comentando, né, no começo, para isso precisa ver se vai ter um candidato que consiga aglutinar o bolsonarismo raiz. Em São Paulo, na eleição de 2024, o bolsonarismo raiz avisou para o Bolsonaro, olha, ou você apoia, ou você para de apoiar incondicionalmente, não apoia incondicionalmente Ricardo Nunes, vai apoiar Pablo Marçal, que é quem a gente prefere, ou a gente vai deixar você sozinho. O Bolsonaro ficou naquele jogo com um pé em cada canoa até que Marçal não foi para o segundo turno. E deixando o Tarcísio de Freitas apoiando o Ricardo Nunes sozinho. Daí, o Ricardo Nunes ser muito grato ao governador do estado de São Paulo, né? Porque o Bolsonaro foi oportunista e o Tarcísio apostou no Nunes e foi com ele até o final. Então, o que acontece, contudo, é que uma parte do eleitorado via no Pablo Marçal aqueles elementos da extrema-direita que eram valiosos para eles. A questão é, desses que estão colocados no cenário, quem é que aglutina esses princípios e esses valores, né? Quem é que se coloca como o candidato natural a suceder? Enquanto você não tem alguém que se coloque de fato como essa pessoa, o bolsonarismo, mesmo raiz, não tem muito para onde correr no meio disso. O que acontece, isso é claro falando de termos de eleitorado. Em termos de campanha, em termos de políticos, de apoio, a história é um pouco diferente. Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, entre outros nomes, ficaram satisfeitos de apoiar Flávio Bolsonaro. Inclusive, Michele e o Tarcísio viram a escolha de Jair pelo seu primogênito praticamente com um golpe. Ficou claro que Bolsonaro não confiava politicamente na esposa, acha que ela, uma vez no poder, não vai lhe esquentar a cadeira para que ele volte, ou não vai fazer com que, na verdade, ela seja um preposto dele, coisa que os filhos seriam. Ou esquentariam a cadeira do pai, ou colocariam o pai para dentro do poder de novo, mantendo o poder dentro do clã, do clã, mais especificamente do sangue Bolsonaro, que é quem ele confia. O Bolsonaro confia nos 3 filhos mais velhos e ponto, né, no final das contas. Então, o grande ponto é que, beleza,
A Michele Bolsonaro pode dar as costas, o Nicolas pode não apoiar, entre outros nomes podem não apoiar. Agora, quem seria o nome? Zema não empolga. Caiado, nesse grupo, também não empolga. Apesar dos dois também se ajoelharem ao bolsonarismo, prometendo anistia para golpista, né, eles não empolgam. O Renan Santos, do MBL, que vem crescendo entre os mais jovens, né, e também tem um discurso semelhante em muito ao que o bolsonarismo defende, contudo, ele bate de frente com o bolsonarismo, bate de frente com o Bolsonaro, tem que ver como que seria eles se acomodarem nesse sentido. Com isso, Fabiola, o que eu estou querendo colocar com tudo isso? Eu não descartaria, apesar de difícil a essa altura do campeonato, mas as convenções partidárias estão em julho e agosto. Uhum. Eu não descartaria a possibilidade de ter o quê? De ter um J. Pinto Fernandes na história. O que é J. Pinto Fernandes? Para quem faltou às aulas de literatura, é aquele poema Quadrilha do Drummond, sabe? Que um que amava outro, que amava outro, que amava outro, que amava J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história até então. Então a questão pode haver com isso, se o bolsonarismo raiz ficar de fato insatisfeito e não tiver uma alternativa, pode ter um J. Pinto Fernandes na história, que acabe entrando para tentar aglutinar a insatisfação em cima de um candidato que mostra-se como antissistema, anticorrupção, anti-tudo, mas na verdade é mais do mesmo.